Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por eles batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para completamente a sua ira. Colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo consumível. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te rogamos por essa noite, onde nós vamos ouvir a tua mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos abra o entendimento, abra os nossos corações para entender a tua vontade, entender o que está escrito nesse texto, para que possamos colocá-lo em prática. Abra nossa mente, Senhor, para entender a tua vontade. Abra, Senhor, nosso coração para que possamos sair daqui transformados pelo teu Santo Espírito. Te rogamos, Senhor, também pelo teu servo. Ele fale com fidelidade acerca da tua palavra. Não olhe, Senhor, para as limitações dele, mas que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra seja proclamada. Que a tua mensagem possa ser aplicada nos nossos corações. É o que nós rogamos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já viram uma cena, aqui no Brasil nós não temos rei, mas uma cena de um rei entrando, ou em filme, ou até mesmo desses países que ainda existe rei e rainha. Como que funciona a entrada de um rei. O povo, quando está esperando o rei, é mais ou menos como acontece quando no casamento o noivo vai entrar na igreja. Abre a porta, vem aquela marcha, aquela música bonita, chamativa, e daí o rei começa a entrar, todo mundo se levanta em respeito. Na maioria das vezes as pessoas se curvam perante o rei, e o rei passa por toda a multidão até sentar no seu trono, e todos ficam olhando em direção ao rei. Para que todo esse evento aconteça, para que toda essa entrada triunfal do rei aconteça, precisa haver alguém que anuncie que está chegando o rei, que é o que nós chamamos do arauto, né? Ele vem anunciando: olha, está vindo o rei está se aproximando, e preste atenção, se preparem, porque ai daquele que estiver de qualquer jeito. Então, se prepare para a chegada do rei. Mateus capítulo 1 e capítulo 2, nós temos algo bem parecido com isso. Capítulo 1 e capítulo 2 nós já vimos, já estudamos esse texto, e fala sobre a vinda do rei Jesus. E Mateus quer mostrar que de fato Jesus Cristo é o rei prometido, o filho de Davi, que vem para governar não somente Israel, mas vem para governar todas as nações, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa dessa promessa, Jesus Cristo veio ao mundo para ser rei, e ele a partir do momento que ele começa o ministério, ele já começa também o seu reinado. Só que essa chegada de Jesus Cristo como rei, ele não vem de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não é sem
um arauto que vem preparando o caminho do Senhor. E esse arauto se chama João Batista. João Batista, de fato, é chamado o grande arauto, aquele que vem anunciando, que vem avisando que o rei está próximo. E as profecias que nós lemos na liturgia, tanto de Isaías quanto de Malaquias, fala esse proclamador, esse preparador da vinda do rei Jesus. Capítulo 3 é um capítulo dedicado somente a João Batista, esse arauto. E é interessante isso, porque João Batista recebe um destaque especial, mais especial do que muitos personagens da Bíblia, até mesmo do que o próprio pai e mãe de Jesus. Mais do que Maria e José, João Batista recebe um destaque. Por exemplo, nem todos vão trabalhar e vão falar sobre o relacionamento, ou quem era José e Maria, nem todos vão falar sobre o relacionamento de Jesus com seus pais, nem todos vão falar do nascimento de Jesus, mas todos os evangelhos vão falar e vai dar uma grande ênfase na pessoa de João Batista. Por quê? Exatamente porque João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Olha, João Batista era um primo de Jesus, um pouquinho mais velho que Jesus, é verdade. Eles têm pouco contato, não é que nem hoje em dia que primos crescem juntos, mas naquela época havia uma certa distância, mas eles se conheciam, dá para perceber isso pelos evangelhos. Mas João Batista ele vem para trazer essa mensagem, vem preparar esse caminho. E capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, é esse ministério de Jesus, de João Batista. Essa preparação, e é o que nós vamos ver hoje. E é por isso que a gente conhece o monte hoje como a vinda do rei. Ou preparados para a vinda do rei. Essa é a grande mensagem do texto que eu queria trazer para os irmãos. Primeiro de tudo, é o ministério de Jesus, de João Batista. Versículo 1 até o versículo 4 fala desse ministério. Fala que naqueles dias não sabemos exatamente qual é esses dias, aparece um tal de João Batista. Batista não era o sobrenome dele, como muitas pessoas imaginam. Batista também não era o segundo nome de João. Batista era a profissão de João. Em outras palavras, o nome dele era João o que batizava. Era essa a ideia desse batismo. Mas a nossa tradução do Batista, a gente chama ele só de João Batista para diferenciar até mesmo dos outros Joões, ou alguma coisa assim, né? Português às vezes engana a gente. E aparece João Batista pregando no deserto, anunciando que o reino dos céus está próximo. E Mateus faz questão mais uma vez de mostrar o cumprimento. Ele tem que lembrar que Mateus escreve para judeus que conheciam bem o Antigo Testamento, e toda vez que Mateus cita um texto do Antigo Testamento, principalmente aqueles que conheciam bastante a Bíblia, ele já fazia uma associação, eu sei do que ele está falando. E esse texto que Mateus cita, de capítulo 3, do versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, era um texto muito conhecido entre os judeus. Era um texto muito importante. O capítulo 40 de Isaías marca uma grande visão no livro de Isaías, porque a partir do capítulo 40 é a restauração do povo. Do 1 até o 39, a mensagem de Isaías é uma mensagem de sofrimento, de castigo para o povo rebelde. Do 40 até o 66 é a mensagem de alívio. E quando Mateus fala, olha, está chegando, esse daqui é aquele que vai preparar a vinda do rei, esse daqui é aquele que prepara o caminho da salvação, o povo já associava com Isaías 40 e começava a lembrar de que agora chegava a época do alívio da alma, aquele que vai trazer a restauração do povo de Israel. É por isso que Mateus cita Isaías 40, dizendo, olha, ele vai vir para preparar o rei, o caminho do rei. Versículo 4, uma outra associação com o Antigo Testamento, fala que João vestia pelo de camelo, cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Irmãos, algumas coisas interessantes aqui de João. A primeira delas é que Mateus quer mostrar o seu cumprimento do Antigo Testamento. João era o cumprimento de Isaías 40, mas também era o segundo Elias prometido lá em Malaquias, capítulo 4, como nós lemos.
as vestimentas e a roupa e a maneira como João Batista vivia era bem parecido com a de Elias, prometido lá em Malaquias. Ele pregava sobre arrependimento, como Elias fez. Se a gente lembrar um pouquinho da história de Elias, Elias viveu um período de apostasia, um período onde o povo se afastou dos caminhos do Senhor, e ele surge para, primeiro, apontar o erro da liderança, desde a liderança de Acabe e Jezabel, aqueles dois reis que foram um grande problema no Reino do Norte. Elias vem para julgar desde a liderança política, quanto os sacerdotes e o povo que havia se desviado completamente dos caminhos do Senhor. E agora surge Elias falando: vocês estão em pecados, ou vocês se arrependam, ou vocês se arrependem, ou Deus vai castigar. E Deus de fato castiga, com mais de 3 anos de seca. E o povo vai passar grande fome por causa de desviar dos caminhos do Senhor. João Batista também vem fazer isso, ele vem pregar arrependimento, ele vem chamar o povo para o arrependimento. Mas nós não vamos falar muito do arrependimento agora, vamos falar daqui a pouco. As roupas deles eram bem parecidas também com o de Elias. Elias também vestia pelo de camelo, uma roupa bem simples, com cinto de couro. A alimentação também era bem parecida. Ele comia uma alimentação gostosa aqui de gafanhoto e mel silvestre. Eu fico imaginando, né, ele tirando as perninhas, a cabecinha, molhando o mel e comendo. E para aqueles que acham isso daqui um pouco nojento, para mim eu acho pior comer camarão do que gafanhoto, né? É pior, gafanhoto ainda é melhorzinho, né? Não é lixo do mar. Mas ele comia isso. Para a gente isso não é muito comum, mas uma alimentação, eu creio que não muito saudável também, né? Comer só gafanhoto e mel. Mas essa era uma alimentação bem parecida com Elias. Tudo isso, e outra coisa também, João Batista pregava no deserto igual a Elias. Tudo isso para mostrar que de fato João Batista era o Elias prometido, era o segundo Elias. Não tem nada a ver com encarnação, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o texto aqui está falando de um ministério parecido com Elias. Da mesma maneira como Elias preparou para o povo para o ministério de Eliseu, João Batista preparou o ministério para Jesus. É a mesma coisa. Inclusive Eliseu, ele teve um ministério um pouquinho mais tranquilo do que Elias, porque o povo já tinha acordado para muitas coisas erradas. Baal já tinha sido, muitas estátuas de Baal já tinham sido destruídas, muitas pessoas já tinham se convertido. É por isso que a pregação de João Batista, o ministério de João Batista, era bem parecido com o de Elias. Mas olha só, o texto vai falar que João Batista pregava arrependimento porque está próximo o reino dos céus. E aqui, meus irmãos, é um tema bem difícil. Essa mensagem de João Batista é um pouco complicada. Porque reino dos céus, para a gente, é um pouquinho diferente, é um pouquinho estranho. Nós não estamos familiarizados com esse termo reino dos céus. Porque nós vamos olhar mais para frente, e provavelmente a gente vai ver alguns desses textos, Jesus dizendo assim: olha, o reino dos céus já chegou. Mais para frente ele vai dizer: o reino dos céus vai chegar. O reino dos céus está aqui. O reino dos céus ainda não está aqui. É uma coisa um pouco estranha, né? Ele está aqui ou não está? Ele já chegou ou não chegou? Afinal de contas, o que é o reino dos céus? Se os irmãos lembrarem daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus Cristo olha para a mulher samaritana e vai dizer assim: olha, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Vem a hora e já chegou. Espera lá, ele vai vir ou ela já chegou? Ela já veio, vai chegar, já está aqui, não está. É uma mistura, porque a vinda de Jesus Cristo, e isso é uma das coisas interessantes do Antigo Testamento, a vinda de Jesus Cristo foi feita em 2 partes, não é? Ele veio a primeira vez aqui nos Evangelhos, e ele vai voltar uma segunda vez. Só que nas profecias tudo acontecia como se fosse uma coisa só. E o reinado de Jesus também é assim. Ele começou no seu ministério, e quando é que vai terminar o seu reinado? Pelo menos esse reinado físico aqui. Vai terminar quando na sua segunda volta, na sua segunda vinda. É por isso que ele vai falar sobre essa vinda do reino dos céus. E é por isso que alguns temas já acontecem no tempo de Jesus, e alguns temas vão acontecer só na segunda vinda. Por exemplo,
O reino dos céus traz uma mensagem de paz e alegria. Olha só o versículo 23 do capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Se nós olharmos lá no capítulo 5, vai falar assim, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se nós olharmos lá no capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus Cristo contando parábolas sobre o reino dos céus, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que está andando no meio do mato, no meio de um campo, e de repente ele acha um tesouro, e aquele tesouro lá é importantíssimo para ele, ele vende todos os seus bens e compra aquele terreno só por causa do tesouro. O tesouro é algo bom. O reino dos céus vem, de uma certa forma, trazer alegria e paz. Ponto. Quando que isso acontece? Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez. Só que o reino dos céus também traz uma outra coisa. Ele traz juízo. A segunda vinda de Jesus Cristo, e é quando ele vai trazer definitivamente o seu reino. Olha lá, Malaquias capítulo 3. Não é nem um pouco agradável. Olha o capítulo 3. Malaquias é só algumas páginas de Mateus. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Está falando de João Batista. De repente, virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á no derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e com prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha só, em Mateus nós vamos ver que o reino dos céus é algo bom, agradável. Jesus Cristo, com o reino dos céus, traz alegria, paz, ele traz essa salvação, ele traz a vida eterna. Só que na vida de Jesus Cristo, quando ele estabelecer finalmente, por completo o seu reino, ele vai trazer também fogo consumidor. E aqui o negócio fica pior. Aqui o negócio não fica nem um pouco agradável. Porque, como diz Malaquias, quem é que vai suportar o dia da sua vida? E que vida que ele está falando? Da primeira ou da segunda? Aqui ele está falando da segunda. Vocês percebem? Ele mistura um pouco da primeira, um pouco da segunda. É como se ele olhasse, eles não sabiam, eles não tinham a percepção que nós temos hoje. Nós estamos entre a primeira e a segunda, eles não tinham isso. Então eles olhavam para a vida de Jesus Cristo, as duas vindas, para eles era uma coisa só, né? Para nós já são duas, nós entendemos isso, para eles não. Mas o fato é que nessa vinda do reino dos céus, ele de fato traz salvação. Malaquias 4, ele vai trazer a salvação nas suas asas, ele virá como o sol da justiça, ele vai trazer alegria. Só que, versículo 1, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, e o dia que vem o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. De fato, quando Cristo estabelecer finalmente o seu reino, o reino já está aqui, de fato, nós já vivemos o reino dos céus, já presenciamos, já experimentamos um pouquinho do que será o reino dos céus, o lar celestial. Nós experimentamos um pouquinho, mas não completamente, e essa é a nossa esperança, de que um dia nós vamos experimentar isso por completo, nós vamos experimentar isso de maneira plena, perfeita, não vai ser só tirar gosto. Hoje nós estamos experimentando apenas aqueles petiscos, né? Olha, isso daqui é só para dar vontade para vocês, tá? Experimente, é só vocês ficarem com vontade de comer depois. O prato principal vai vir depois, tá? Experimente. Nós já podemos experimentar o reino dos céus hoje? Podemos, é verdade. Só que o reino dos céus ainda vai vir com toda a sua força. Quem é esse reino dos céus? Como que é esse reino dos céus? Quem é o rei desse reino?
Está aqui no Mateus capítulo 1, 2, 3 e 4. Jesus Cristo é esse rei. E ele vem como um rei, e na segunda vez, quando ele vier para estabelecer de fato o seu reino, de uma vez por todas, ele não vai vir somente trazendo salvação. Ele vai vir para trazer juízo. Ele ainda não trouxe juízo. Algumas pessoas ficam olhando para os dias de hoje, olha quanta desgraça, né? Olha quanto sofrimento, é juízo de Deus. Não. Isso é só consequência do pecado. O juízo de Deus é muito pior do que qualquer coisa que aconteceu hoje. O juízo de Deus vem como, e o texto de Mateus e Malaquias vai nos trazer essa ideia, é como um fogo. Coloca a mão no fogo. Bota a mão no fogo para você ver como é gostoso. Fazer até aquele barulho. É horrível. E Jesus Cristo, quando vier pela segunda vez, ele vai trazer esse fogo. E quem poderá suportar esse dia? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão de João Batista. Quem é que vai poder suportar o dia da vinda de Jesus? É por isso que ele traz o batismo. Ele vai começar a praticar o batismo de arrependimento. Por quê? Um detalhe interessante, a gente imagina que o batismo começou aqui com João Batista, né? Na verdade não, já havia batismo era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Principalmente aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles participavam desse batismo. E eu acho interessante a ideia de um comentarista que vai dizer que quando João Batista veio para pregar o batismo para judeus não precisava ser batizado, era somente os prosélitos, pessoas que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo. Era como se João Batista dissesse assim: olha, é verdade, os gentios eles precisam ser batizados, porque eles são impuros, mas vocês também são impuros iguais a eles. Vocês também precisam se converter, vocês também precisam se arrepender. O versículo 5 em diante vai mostrar a mensagem de João Batista de arrependimento. Versículo 2 já vai falar, né, que ele pregava arrependimento porque está próximo do reino dos céus. Olha, Jesus Cristo está vindo, o reino dos céus está próximo, e o reino dos céus não é, de fato, ele vem trazer salvação, ele vem trazer alegria, ele vem trazer a paz, só que ele também vem trazer fogo, ele também vem trazer justiça, e o povo sabia muito bem o que isso significava. Então vocês estão preparados para isso? Vocês estão de fato preparados para o dia que vier o reino dos céus? Porque ele vai vir com fogo. Por isso, se arrependa. Se você não estiver preparado, se arrependa. E meus irmãos, arrependimento é bem diferente do que a gente tem em mente. Arrependimento, nós usamos a palavra arrependimento como uma tentativa de fazer algo e daí a gente vê que está certo, e se a gente soubesse, a gente não teria feito, não é? Isso é arrependimento para a gente. Só que aqui não é esse de arrependimento. Arrependimento na Bíblia, principalmente aqui em Mateus e alguns outros textos, é mais a ideia de conversão. Você está indo para um lado e de repente você volta, né? Você está indo para uma direção, de repente você volta o caminho. Você está indo para o caminho errado, você está indo para a perdição, e de repente você faz a conversão. Esse arrependimento é esse caminho contrário ao caminho que todo mundo corre. Todo mundo corre para a perdição. Conversão, ele faz o caminho contrário, ele volta para Cristo. A ideia de voltar-se do pecado para Deus. E quando Mateus mostra esse texto, quando João Batista prega arrependimento para o povo, ele está querendo que o povo se volte para Deus porque eles estavam distante do Senhor. E olha só o que acontece. O versículo 5 fala que muitas pessoas saíram de Jerusalém para ser batizados no Jordão. Eles eram batizados confessando seus pecados, eles mostravam realmente arrependimento, mas no versículo 7 até o versículo 12 a história muda. Eu acho bem curioso isso. Do versículo 1 até o versículo 5, parece que João Batista ele vem preparar o caminho, vem tirar as pedras para Jesus, né? A ideia do arauto não é somente avisar que o Messias está vindo, que o rei está vindo, mas também tirar as pedras dos caminhos, tirar aqueles impuros. João Batista está preparando uma mensagem, e é uma mensagem agradável. Olha, o reino dos céus está perto, venham, se aproximem para entrar no reino dos céus. Só que chegam alguns personagens aqui, chamados fariseus e saduceus, que eles olham e ficam sabendo daquele batismo e se aproximam de João Batista para ser batizados. Bem diferente do que nós fazemos hoje em dia, né? Se alguém chega para a gente e fala assim: eu quero ser batizado, eu quero fazer parte da igreja, a gente abre o sorrisão e fala: seja bem-vindo, né? João Batista, eu não te quero. Cara, aqui porque vocês não querem.
João Batista era um péssimo evangelista, se fosse olhar para os nossos modos hoje, né? João Batista sabe evangelizar. Você pega o evangelho e a pessoa chega na igreja e João Batista expulsa. Não dá certo isso, né? Só que João Batista sabia das intenções dos saduceus e dos fariseus. Os fariseus e os saduceus, eles procuravam mais status. E é bem provável que eles queriam se batizar simplesmente para não ficar fora da onda, fora da moda. Está todo mundo batizando, eu também vou, porque senão o pessoal vai ficar olhando torto para mim. Então, para que o povo me aceite, eu vou me batizar também. E João Batista olha para eles: vocês estão vindo aqui pelo motivo errado, eu não quero vocês aqui não. Voltem para casa, porque na verdade vocês deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. E aqui, quando ele diz temos por pai Abraão, vocês não podem dizer que vocês são filhos de Abraão. João Batista está fazendo um grande paralelo no versículo 7. Olha só, João Batista fala assim: vocês não são filhos de Abraão, na verdade vocês são raça de víboras. E se nós olharmos para Gênesis, nós vamos entender bem o significado disso. Havia duas sementes, havia duas linhagens: a linhagem santa de Abraão e a linhagem da serpente. Quando João Batista olha para eles e diz raça de víboras, serpente, vocês fazem parte da linhagem da serpente. E quem é a serpente? Satanás. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás. É disso que João Batista está chamando. Ele, às vezes, a gente olha no texto como esse, né, raça de víboras, está falando só que eles eram fofoqueiros, né? Eles não são cobras, né? Não tem nada a ver. Na verdade, João Batista está falando que vocês são filhos de Satanás. Vocês não são filhos de Abraão. Porque afinal de contas, Deus pode fazer qualquer um filho de Abraão. Até as pedras. Se Ele quiser, Ele transforma a pedra no filho de Abraão. Mas vocês não são. Versículo 10. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele não está dizendo que é só você ter boas obras que você vai ser salvo. Muito pelo contrário. Ele está mostrando que o verdadeiro cristão, ele produz boas obras. O verdadeiro cristão, ele tem boas práticas. Ele pratica a justiça. Ele ouve a palavra do Senhor e as pratica, como diz lá no capítulo 7, na versão dele. Versículo 11, o negócio fica mais forte ainda. Olha, vocês podem vir aqui e ser batizados com água. Aí é muito fácil. Qualquer um pode ser batizado com água. Qualquer um. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, ser batizado com água, você pode chegar para mim e falar assim: olha, eu me converti de fato, eu sou crente de fato, eu quero ser batizado, você é batizado, beleza. Agora, ser batizado com o Espírito Santo, com o fogo, isso daí não é problema. Você pode enganar homens, mas você não engana Deus. É isso que João Batista está dizendo. É interessante também a humildade de João Batista, né? Eu sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E esse era a função do escravo, do servo. Era o pior trabalho que tinha. Era lavar os pés. Era desatar, tirar a sandália e lavar os pés das pessoas que chegavam em casa. Era o trabalho do empregado mais ralé mesmo, né? João Batista fala assim: eu não preciso nem para isso. Para tirar a sandália dos pés. Eu não sirvo nem para isso. Porque na verdade ele tem na sua mão a pá, versículo 12, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha só, como que nós podemos fazer um paralelo aqui com Mateus 3 e com Malaquias 3 e 4. Lembra, Malaquias 3 e 4 fala que Jesus Cristo vai vir, o anjo da aliança, o anjo do Senhor vai vir para purificar o ouro, né? Assim como os purificadores de ouro vêm com fogo para purificar a prata, Jesus Cristo vem para trazer fogo, para trazer purificação. Jesus Cristo ele vem com fogo exatamente porque, como diz Paulo, tem obras que elas são queimadas mais rápido. Palha, você coloca no fogo, queima assim, né? Se você colocar alguns outros materiais, como por exemplo pedras, metais, ele demora um pouquinho mais para ser consumido pelo fogo. E é mais ou menos essa a ideia de João Batista aqui. Olha, quando Jesus Cristo vier para trazer o fogo,
e vai olhar as suas obras, vai colocar no fogo as suas obras, o que será que vai acontecer com as suas obras? Ela vai ser aprovada, vai sobrar alguma coisa, ou vai ser só palha, que no momento que chega o fogo, se queima. Tudo bem. Por que João Batista está dizendo isso? O que isso tem a ver com a gente, né? Meus irmãos, muitas vezes nós agimos exatamente iguais aos fariseus e saduceus. Nós brincamos de ser crentes. É muito fácil chegar na igreja e falar sobre o membro da igreja. É muito fácil bater no peito e dizer eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. É muito fácil falar Senhor, Senhor. É muito fácil. O difícil é fazer o que João Batista está dizendo para ele fazer aqui. Ter bons frutos. Frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. A ideia é de que a palavra de Deus não volta vazia no nosso coração. Ela não volta, ela não entra no nosso ouvido e sai pelo outro e não faz nenhum efeito na nossa vida. Na verdade, o crente de fato, aquele que é provado pelo fogo e é aprovado por Deus, é aquele crente que ouve, muda o que precisa mudar e se arrepende. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse, na verdade, é um dos grandes temas também de Mateus. Olha lá no capítulo 7. João Batista fala que o machado já está pronto para cortar. E até aquela árvore que não produziu bons frutos. O machado já está na mão. E aquela árvore que não produziu bons frutos, ele vai cortar fora. Aquele gado que não tiver bons frutos, ele vai arrancar. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se nos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha se porventura ou uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lembra João Batista falando do machado que está prontinho para cortar e para arrancar aquele galho que não produz bons frutos? Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, e aqui eu fico imaginando a cena. Jesus Cristo já não está falando de coisas aqui terrenas. Ele está falando do grande juízo. E vai haver um momento que Jesus Cristo vai voltar. E vai ter muita gente dizendo, Senhor, olha, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai olhar, mas não foi isso que eu pedi. Mas olha, eu fui sincero na minha adoração. Olha, mas eu fui sincero no meu falar, eu fui sincero na minha vida. E Jesus Cristo vai falar, mas você não fez o que eu pedi. Tem muita gente que vai levar um susto danado quando Jesus Cristo voltar. E vai perceber que ele, na verdade, ele fingiu e brincou de ser crente, quando na verdade nunca foi crente. E aqui é a grande mensagem de Batista para os fariseus e saduceus. Vocês estão vindo aqui para brincar de ser convertido? Vocês estão brincando aqui de ser arrependido? Mas na verdade vocês só vêm aqui para se aparecer. Vocês só vêm aqui para ter status. E na verdade com Deus não se brinca. Esse é o grande ponto de Mateus, tanto no capítulo 3 quanto no Mateus capítulo 7. Olha só o que diz no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. No capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. A gente poderia colocar as riquezas aqui e colocar qualquer outra coisa no lugar das riquezas. Eu não posso servir a Deus e mais a uma outra coisa. Ou eu sou um servo fiel a Deus, e eu mudo de vida, e eu mudo de atitude a cada momento que eu ouço a palavra de Deus, cada momento que eu entendo a palavra de Deus,
e a palavra de Deus aponta o meu pecado, ou eu mudo, ou eu vou tomar parte de uma surpresa no dia do juízo final. Ou eu ouço a palavra de Deus, eu entendo a mensagem de Deus, e eu me arrependo, e eu mudo as minhas atitudes, ou eu vou ter uma grande surpresa no dia do juízo final. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Muitos vão dizer, mas Senhor, olha, é verdade, eu fiz isso errado, mas olha só o que eu fiz de certo. Olha, você não fez por muito. Vocês não fizeram o que eu preciso fazer. Jesus Cristo, em um outro momento, ele vai dizer assim: por que vocês me chamam de mestre, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Por que vocês me chamam de amigos se vocês não fazem aquilo que eu peço para vocês fazerem? Vocês querem ser de fato cristãos? Vocês querem realmente ser convertidos de fato? Faça aquilo que eu mando. Ouça a palavra de Deus, ouça as palavras de esse convite ao arrependimento e se arrependa, porque senão você vai ter uma parte da sua vida. Na liturgia, na pastoral, tem um texto que fala: eu tenho que estar em Cristo, nova criatura é nova criatura. Os irmãos, eu fico muito preocupado, porque às vezes nós olhamos para os crentes de hoje e a gente fica imaginando qual a diferença entre um crente e um não crente. Se a gente tem dificuldade para identificar um crente verdadeiro e um não crente, ou melhor, se a gente tem dificuldade para identificar um crente e um não crente, talvez esse crente não seja crente verdadeiro. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa mensagem de João Batista aqui, ó, vocês estão vindo fazer o que aqui? É para nós. Por exemplo, vocês vieram fazer o que aqui na igreja hoje? O que vocês vieram fazer? Simplesmente porque não tinha nada para fazer? Simplesmente porque eu sei que tem que ir na igreja, então eu vou. Por que você vem na igreja? O que você vai fazer depois que você sair daqui, onde você ultrapassar aqui as portas da igreja? O que você vai mudar na sua vida? Se você não vai mudar nada na sua vida, depois de ouvir a palavra, depois de ler a palavra, depois de perguntar, depois de orar, você não mudar nada na sua vida, meus irmãos, eu tenho uma péssima notícia para vocês: vocês vieram aqui perder tempo. Porque a palavra de Deus, ela vem para ser transformadora, e se você não se transforma com a palavra de Deus, você está vindo aqui para fazer igualzinho os fariseus e os saduceus. Vem simplesmente com uma mera obrigação e não para fazer a vontade de Deus. E você vai ter uma baita, uma surpresa lá no final. A ideia de João Batista é: nós precisamos nos preparar para a vinda do rei. O rei está se aproximando. E a questão é: quem estará preparado para a sua vinda? Será que nós somos tão diferentes assim do mundo? Será que as nossas práticas são tão diferentes assim de uma pessoa que não tem o Senhor? Porque se ela é igual, meus irmãos, eu tenho muito receio para a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer assim: examinai a vós mesmos se estáis firmes na fé, se é que vocês já não foram reprovados por Deus. Porque se vocês não foram reprovados por Deus, examinai se vocês estão firmes de fato. Porque a gente se desvia com muita facilidade. Vocês estão firmes? Você está firme? Você está preparado para vir no rei? Lembra da parábola das 5 nécias, 5 prudentes, que Jesus Cristo, o noivo, está se aproximando e está lá assim, aproveitando, relaxando, descansando. Eu sei que Jesus Cristo vai vir, mas eu sei que o noivo está se aproximando, mas dá tempo ainda. Engraçado, né? Às vezes a gente fica deixando as coisas sempre para depois. Daqui a pouco eu arrumo, daqui a pouco me amo, daqui a pouco me acerto, daqui a pouco, e daí chega Jesus. E olha, se João Batista falou que o machado já estava próximo naquela época, 2000 anos atrás, eu acho que o machado está ainda mais próximo hoje. Porque ele falou isso mostrando exatamente a segunda vinda de Jesus. Os últimos dias já estão aqui. A vinda de Jesus Cristo já está próxima. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos nem se vai demorar um ano, um dia, uma hora ou um minuto. Nós não sabemos. Nós temos a mínima ideia. O fato é que quando Cristo aparecer, será que nós vamos estar preparados para isso? Será que nós vamos estar preparados para a vinda do Rei? O Batista nos chama a atenção para o fato de que quando Cristo vier, Ele vai batizar com o Espírito, como Ele já faz, vai batizar também com o fogo. Na sua mão está a pá, e a pá aqui é para trazer limpeza. Aqueles que são de fato cristãos, aqueles que de fato
temem ao Senhor e aqueles que não são. Aqueles que temem ao Senhor, o texto vai dizer que Ele vai recolher o trigo para o celeiro, Ele vai guardar. Esses são meus filhos, esses são meus, pode se aproximar. Mas aqueles que não são, Ele vai amarrar, vai ajudar, vai lançar no fogo. E daí não tem mais escapar. Eu sei, meus irmãos, muitas vezes a gente gosta de arranjar desculpa para tudo. Por exemplo, todo mundo faz, né? Essa é a desculpa preferida. Olha, eu faço isso, mas todo mundo faz isso, né? E eu fico imaginando a cena, quando Jesus Cristo voltando, e nós usamos esse mesmo argumento. Olha, Senhor, é verdade, eu fiz isso, eu tinha uma vida assim, só que todo mundo faz. Jesus Cristo vai olhar muito bem, então você vai com todo mundo, né? Onde é que vai todo mundo? Vai para o inferno. Então vai lá com eles também. Todo mundo fez, todo mundo vai para o inferno. Vai lá com ele. A gente gosta dessas desculpinhas. Não interessa se todo mundo faz, não interessa quem faz, quem não faz, não interessa se não tem jeito, não interessa que. Ou então aquela velha desculpa, a carne é fraca. Olha, meus irmãos, tome muito cuidado com as desculpinhas que nós damos. Isso é brincar de ser crente. Isso é brincar de servir a Deus. E Deus não se engana. Você pode ser batizado, você pode ter feito profissão de fé, você pode ter feito o que for. Mas se você não for um crente genuíno e produz frutos verdadeiros de arrependimento, meus irmãos, vocês vão ser lançados no fogo. Tome cuidado. O rei vai voltar. Está preparado para a vida dele? Que Deus abençoe.